escalação ousada no Flamengo, pode ir para cima da LDU mesmo na altitude. Além disso, tem reviravolta em negociação que pode fazer argentinos chegar ao elenco do Flamengo no meio do ano. Tem também o Botafogo da Paraíba vendendo o mando de campo na Copa do Brasil por um valor recorde. Muita grana, e além disso tem as atualizações do mercado da bola. E antes da gente seguir com o vídeo, eu quero saber de você se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo hoje que pega a LDU pela Libertadores, Flamengo que não tem algumas peças aí, o De La Cruz, não tem também o Alexandro, não tem o Alan, que tá fora também com um probleminha que tem relação aí com a altitude, que faz ele não poder jogar por lá, mesma situação do De La Cruz, e o Alexandro que tem uma lesão leve, e aí também aliando com o controle de carga. Flamengo e LDU. Prováveis escalações. Primeiro falando da LDU na partida. A LDU tem um time completo para encarar o Flamengo. Provável escalação da LDU é Gonzalo, Vale, De La Cruz, Ricardo Adi, Alala e Quinones, Gruezo, Ramires, Alzugaray e Villamil, Alexander Alvarado e Alex Arce. Time completo, sem nenhum problema em relação físico, nada do tipo lá do lado da LDU. E aí, como eu falei, o Flamengo não pode contar com Alan, De La Cruz e Alexandro, que nem viajaram para lá. E aí eu vou falar primeiro a escalação, que é a hipótese mais conservadora do Flamengo. Provável escalação é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar e Everton Araújo como volantes, Gerson, Arrascaeta, fazendo a dupla aí de armadores, Michael ou Plata e Bruno Henrique na frente. Isso aí, a escalação mais conservadora que a gente teria aí para Flamengo e LDU. Porém, como não tem aquela definição nos últimos treinos, como é de costume do Felipe Luiz, existe aí uma tendência, inclusive o Globoesporte.com considera essa outra escalação que eu vou falar agora como a mais provável para a partida, que é uma escalação mais ousada, que não entraria o Everton Araújo e entraria no lugar algum outro atacante, porque ele recuaria o Gerson para segundo volante para jogar ao lado do Pulgar, e aí na frente provavelmente ficariam Plata, Michael e Bruno Henrique, podendo, é claro, ter alguma surpresa aí com Luiz Araújo, algum outro atacante, que inclusive eu prefiro, tá? Não concordo com o Michael continuar sendo titular do Flamengo. Não sei se vocês concordam comigo, aí eu quero ver nos comentários. Lembrando mais uma vez para você comentar aqui de onde você de que lugar do Brasil, de que lugar do mundo você torce pro Mengão. Se não torce pro Mengão, tá aqui para secar, pode comentar também. Você é muito bem-vindo. Mas eu quero saber de vocês se vocês concordam com essa manutenção aí, provável manutenção do Michael como atacante titular do Flamengo. Para mim, o ataque ideal do Flamengo hoje é Pedro na frente, centralizado, Bruno Henrique na esquerda e Luiz Araújo na direita. Sabendo que provavelmente o Pedro não pode ainda jogar a partida completa, eu entraria com Bruno Henrique centralizado, Cebolinha na esquerda e Luiz Araújo na direita. Quero saber de vocês se vocês concordam com essa visão aí que eu tenho de ataque ideal do Flamengo, beleza? Comenta aí. Também não se esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos e com a família, de comentar, como eu acabei de falar, e também de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram e no Twitter, e no @Lucão _Vital no TikTok e no Kawaii. Agora vamos falar aqui, a arbitragem do jogo LDU e Flamengo, árbitro Derlis Lopes, assistentes Milcíades Saldivar e Nádia Weiler, e o VAR é Juan Lara. Então, essas são aí as nuances para o jogo. O Flamengo que já está lá desde a noite de domingo, se ambientando
a essa questão aí da altitude. Uma curiosidade é que o José Boto, diretor de futebol, é a primeira vez que ele está nessa situação de altitude, não tem muita experiência nesse tipo de situação, e vamos ver como vai ser, como que o Flamengo vai lidar nessa partida dura, às 7 da noite dessa terça-feira, Flamengo e LDU, na verdade LDU e Flamengo, porque o jogo é lá no Equador, na casa da LDU. E agora vamos mudar de assunto aqui, vamos falar dessa reviravolta que aconteceu. Primeiro, antes disso, vamos falar aqui do Botafogo da Paraíba vendendo o mando de campo por um valor recorde. Flamengo que vai enfrentar o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, jogo já na primeira semana de maio, que até então aconteceria por lá na Paraíba mesmo, mas, inclusive o Botafogo da Paraíba estava sendo muito elogiado por manter o jogo por lá, mas eles venderam e não venderam por pouco. Disse que algo em torno de 6 milhões de reais é o valor que foi pago para eles optarem por colocar o jogo no Maranhão. E aí, resta saber aí, parece que tem até algum valor aí relacionado ao Flamengo para que seja aceita aí essa mudança. Eles já anunciaram, pelo que foi dito pelo Vene Casagrande, ainda existe uma pendência de assinatura do lado do Flamengo. O Flamengo quer algumas garantias, e aí eu entendo que tem até uma parte de renda aí destinada ao Flamengo, mas a tendência é que aconteça realmente essa venda e o jogo aconteça lá no Maranhão. Comenta aí se você concorda. Assim, no fim das contas o dinheiro fala mais alto, mas a gente sempre pensa no torcedor, por exemplo, no torcedor da Paraíba, que soube do jogo que aconteceria por lá, com o Botafogo enfrentando o Flamengo, e acaba que em cima da hora ele fica sabendo que não vai mais acontecer a partida por lá. No mínimo é chato, mas a gente pensa aí que para o Botafogo ele vai salvar financeiramente durante um bom tempo aí, com esse valor que eles vão receber. Agora vamos mudar aqui de assunto, agora sim, falar de uma reviravolta que aconteceu no caso do Alcaraz. Alcaraz que não bateu as metas ainda, está acabando lá o prazo para ele finalizar as partidas pela Premier League e ter participado de até 6 jogos como titular, não fez ainda e tá ficando apertado, e até agora o Flamengo não recebeu o dinheiro da opção de compra. Se ele fizer essas partidas como titular, a opção vira uma obrigação de compra, mas não parece que isso vai acontecer porque ele não tem se firmado como titular. Ele tem até jogado bem, mas não tem se firmado como titular por lá. O Flamengo chegou a deixar claro que existem outros interessados lá na Premier League, no Alcaraz, para botar uma pressão em cima do Everton. O Everton chegou a se mexer, dizer que faria o pagamento, mas ainda não fez. Então, a gente fica aí no aguardo do desfecho, mas a tendência é que, se tudo acontecer da forma que se encaminha, o Alcaraz volta ao Flamengo no meio do ano, mas o Flamengo não pretende utilizar, pretende negociar com um dos outros times que tem interesse no meia, no volante meia, né? Argentino, ainda no meio do ano, não vai reintegrá-lo ao elenco. Mesma coisa acontece com o Vitor Hugo, que é também um volante meia que está voltando lá do futebol turco, emprestado por lá, mas o Flamengo vai tê-lo de volta agora, já que o time turco, acho que é o Göztepe, se eu não me engano, não está querendo exercer a opção de compra dele de 6 milhões de dólares. Então, de dólares ou de euros, eu preciso confirmar aqui, mas acredito que seja de dólares. E aí o Flamengo, ao receber o Vitor Hugo de volta, não pretende utilizá-lo e já está procurando um novo destino pro jogador. Mas no caso do Alcaraz, o Flamengo deve ter de volta esse argentino aí no meio do ano. E uma grande reviravolta, porque já estava todo mundo considerando como certa a venda, e não é pouco dinheiro. O Flamengo perde com isso aí 18 milhões de libras, e é muita grana, é praticamente 140 milhões de reais que o Flamengo deixa de receber, e já praticamente contava com esse dinheiro. Além disso, vamos falar aqui das negociações que continuam em andamento, principalmente em relação ao Martirena,
lateral direito, que muita gente vem comentando aqui nos vídeos que deveria ser uma das prioridades do Flamengo, ele continua no radar, o Flamengo continua monitorando, ele é uma das opções para a lateral direita, junto com o Tobias, com o Vinícius Tobias, lateral direito do Shakhtar, mas qualquer coisa em relação ao lateral direito só vai acontecer depois dessa iminente venda do Wesley, que só deve acontecer depois do Mundial. Então, não adianta ficar achando que vai ter uma grande atualização sobre lateral direita, nesse momento não deve acontecer. Por outro lado, tem a informação do Almada, que é outro argentino que o Flamengo monitora, que aumentaram ainda mais, intensificaram ainda mais as negociações entre Lyon e Atlético de Madrid, e o Almada, apesar de constar na lista de observação do Flamengo, que monitora, que sonda, que verifica se tem alguma possibilidade de contratação, hoje o Almada fica cada vez mais distante. Ainda assim, o principal foco do Flamengo continua sendo Júlio Enciso. Então, nesse momento, esse é o panorama do Flamengo, tirando o Jorginho, que a gente já considera como uma contratação certa, para início de junho, finalzinho de maio, nessa semana aí de interseção entre maio e junho. Beleza? Por hoje era isso. E agora eu quero saber de você, rubro-negro, integrante da maior torcida e a mais linda do mundo, se você já se inscreveu no canal, já deu seu like, já ativou o sininho e já me seguiu nas redes aqui do lado. Já fez isso? Então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.